Boa noite, sejam bem-vindos à Casa de Maria de Madalena. Espero que todos estejam bem, sintam-se acolhidos, abraçados virtualmente, né? Porque a gente ainda não retornou nossas atividades. Vamos começar mais um dia de palestra, né? Mais uma noite. E esse mês foi um mês muito especial, porque a gente falou sobre os vultos, alguns, né? Poucos, né? A gente foi falar de todos os vultos espíritas. A gente tem que fazer palestra todos os dias do mês, pelo menos as duas, né? Pra gente falar de todos os vultos do mês espírita. Então, assim, é com muita alegria que a gente tá aqui pra finalizar esse mês, né? Agora a gente tá falando vultos espíritas, com a palestra do Daniel Magalhães sobre o tema Leon Denis, Estudo e Trabalho. Mas antes a gente vai ter a preparação com Minuto Jovem Espírita, que é um trabalho da mocidade do nosso centro, né? Que eles gravam vídeos, igual a gente tá fazendo aqui agora, né? Só que eles já estavam gravando há muito mais tempo, porque eles são muito mais descolados que nós. Muito mais que a gente, ó. Muito mais descolado. E eles gravam um vídeo, né? Com uma mensagem do livro Recomeçar, do Adeilson Salles. Então, assim, vai ser uma noite muito prazerosa pra gente. Então, vamos começar fazendo a prece. Depois vamos passar para a preparação do Minuto Jovem Espírita. E depois com a palestra do Daniel, tá bom? Então, Senhor, muito obrigada por estarmos aqui. O Senhor mesmo disse que quando tivessem 2 ou mais pessoas reunidas, lá estaria. E hoje percebemos que nós estamos unidos pelo pensamento, que é uma força poderosa. Que o Senhor possa abençoar, que possa deixar nosso coração aberto para as mensagens que serão ditas aqui. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Com vocês, Minuto Jovem Espírita. O desânimo é obstáculo em você mesmo. Mensagem: reanimar. O desgosto e o desânimo mantêm as criaturas presas ao passado e às lições equivocadas. Para refazer novos caminhos, trazendo para a vida a alegria e a paz, é imprescindível animar-se ante os promissores desafios. O bom ânimo é poderoso combustível a nutrir o espírito de esperança. O desânimo evidencia preguiça e medo, retendo o espírito nas malhas da desilusão. Reanime-se para recomeçar. Você vai estar para sempre dentro do meu... Bom, eu sou Daniel Magalhães, sou lá trabalhador do Centro Espírita Maria Madalena. Nós queríamos falar um pouquinho hoje sobre Leon Denis, mas focando na questão do estudo e do trabalho. Inicialmente nós queríamos falar como é que Leon Denis conheceu a doutrina espírita, né? A gente sabe que ele era um autodidata. Ele teve formação primária, nos colégios, e depois ele saiu, à procura de conhecimentos, principalmente nas bibliotecas ali da região da França. Então ele estudava muito, ele ia, pegava os livros, estudava. E certa feita, quando ele já tinha um trabalho fixo, que ele trabalha desde o início, ele precisou trabalhar desde o início da existência dele, ele era, vamos dizer assim, hoje chama de representante comercial. Então ele saiu nessa tarefa dele e conheceu então algumas livrarias, alguns museus, e ele passando então de frente lá da cidade, lá já de Paris, ele viu lá nessa livraria, de frente de uma vidraça lá, um livro chamado Livro dos Espíritos. Ele era muito curioso, ele gostava muito de estudar e tal, e aí ele pegou o livro, comprou esse livro, e começou a ver. Quando ele viu que ele começou a estudar, então ele fez aquela reflexão famosa, Eu acho que eu encontrei tudo aqui, a respeito daquilo, da minha curiosidade, da questão do nosso destino, o problema do destino de nós, seres humanos, da dor. Aí ele achou muito bom e ele começou a pesquisar. E aí então ele conheceu a doutrina espírita, Aí daí para frente ele notou também que ele tinha que fazer algo mais, estudar e depois também ajudar na divulgação da doutrina espírita. Mas isso aí é a história dele, É a biografia dele. Nós queríamos falar justamente nessa questão que o Leon Denis, ele era um autodidata, então ele estudou muito. Então nós queríamos falar a importância do estudo na nossa vida e do trabalho, para todos nós. E aí a gente começa a ver que para estudar e trabalhar, nós temos que ter uma força de vontade.
Então vamos entender o que seja essa questão da vontade para todos nós, né? Que nós temos que ter, a gente sabe disso. E aí, tem uma coisa bem interessante aqui, que nos fala o seguinte, sobre a vontade, né? Essa vontade nossa, ela tem que ser educada, não é isso? Porque a vontade é uma coisa bem interessante para todos nós, que todos nós já temos, mas poucos sabem usar essa questão da vontade em nossas vidas. Porque se nós não usarmos ela corretamente, né, nós vamos ter vontade de algumas coisas que não nos faz bem, a gente sabe disso. Pela vontade, por essa força de vontade, nós usamos ela, né, para fazer guerras, né, para fazer situações difíceis, né, que atrapalharia nós, o ser humano, que vai atrapalhar, e vai atrapalhar também a sociedade. E assim nós construímos aí várias guerras pela nossa força de vontade. Então, nós temos que educar essa nossa vontade. Como? Educando ela, né, trabalhando, sofisticando ela, né, analisando. Ela tem que ser melhorada, ela tem que ser polida, ela tem que ser evangelizada, né? Começa por aí. Porque senão nós não vamos aplicar essa força nossa, porque ela é uma potência, né? Aí está Leon Denis também em nós, né? No livro lá, né? O problema do ser, do destino, né? E da vida no mundo espiritual, ele fala sobre essa questão da vontade para nós. Por isso que ele fala que essa vontade ela tem que ser evangelizada, né? Ela tem que ser cultuada, ela tem que ser treinada para que nós possamos focar justamente no que é mais importante na nossa vida. Isso é a vontade, né? Se ela for bem trabalhada, se ela for evangelizada, nós vamos evangelizar, a nossa mente, né? E o nosso coração. E aí nós vamos produzir muita coisa boa para nós, né? E para a humanidade. Que nós estamos aqui, nós temos um objetivo de estarmos aqui. Então começa esse nosso, né, bate-papo aí falando da questão do estudo, né? E do trabalho por essa força que está em nós, que é uma força operante, né? Que Leon Denis diz lá no seu livro, entendeu? Que se chama vontade. Então a vontade ela tem que ser educada para os princípios, né, de evangelização, para os princípios superiores da vida que todos nós temos aí, né? E aí então agora nós vamos falar um pouquinho da instrução. Instrução é uma coisa bem interessante, que nós a confundimos, né, como sinônimo de educação, e não é. Não é verdade, meus queridos? A instrução, ela serve bastante para a gente, que é bom. Ela forma, né, cultura em nossa mente. Para a gente, ela desenvolve os nossos pensamentos, né, que nós temos, entendeu? Mas ela não pode ser confundida com a educação, que é uma coisa mais aprimorada, não é verdade? Diz lá para todos nós, né, ó, aqui para nós entendermos. É uma formação intelectual, a questão da instrução, não é verdade? É uma aquisição de conhecimentos também para todos nós. Mas ela não pode só ficar somente nisso, né, de ser ali a formação intelectual ou aquisição de conhecimento. Ela tem que promover, com essa instrução que nós adquirimos, ela tem que promover, né, o bem social. E aí está a diferença entre instrução, né, e a questão da educação para todos nós. Porque nós, por exemplo, nós formamos, né, no colégio, ali na faculdade, né, desenvolvemos esse intelecto. E depois, o que nós vamos fazer dele, né? O interessante é isso. Porque nós temos essa capacidade. Uns estudam mais, outros estudam menos. Mas daí, o uso dele é que vai ser para todos nós. Que não basta você virar um intelectual, um filósofo, né? Um pensador. O que nós vamos fazer dessa inteligência? Será que ela está a favor da humanidade, por assim dizer, né? Será que ela está a favor de nós que somos espíritos eternos? Nós vimos aí, né, presenciamos sobre a Terra fatos interessantes. Muita pessoa que usou a instrução, o seu cabedal, né, de inteligência, a sua formação universitária, justamente para destruir a ideia, né, de um Deus que é bondade, eterna bondade, né, para todos nós, de formatar, né, as guerras sobre a face da Terra, né, de colocar situações que ficou muito difícil, né, para todos nós, de recuperação às vezes, né, do nosso ser e de uma coletividade. Então, usarmos mal a questão da inteligência é difícil. E eles sabem, né, pela doutrina espírita, é claro, que nós temos que fazer a reparação depois disso, né? Então, usar bem essa questão da instrução, que é o que para todos nós. Na humanidade, a gente viu lá, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né, que nos diz que no seu princípio da humanidade nossa, lá, para a gente fazer um leque bem alargando esse conhecimento, né, nós tivemos a questão, né, lá do princípio, né, dos nossos sentimentos lá. E depois dele, né, nós tivemos aí a ação
mais desenvolvida, né, para nós, entendeu? Dos nossos sentimentos. E aí a questão delicada do sentimento lá, segundo ele, depois de passar muitos anos, muitos séculos aí, né, foi a questão de você adquirir os sentimentos para todos nós. E esse sentimento foi muito importante, né, que lá na ponta desse sentimento se chama, né, a expressão que nós conhecemos, que se chama amor, que é um conjunto de virtudes, né? Então, relembrar, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele tem lá para a gente o instinto, que nós nascemos com ele ali, né? Desenvolvemos essa questão do instinto. Aí depois nós temos sensações, né? Para todos nós. Ao longo do tempo o homem foi crescendo, eu digo homem e mulher, mas na figura ali, como ele diz para a gente, do homem, né? E depois mais aí avançado, instruído, que diz lá o livro, né? Dos Espíritos e o Evangelho. Nós tínhamos que nos instruir. Ficou a instrução. A educação, nós possamos ter os sentimentos. E o ponto delicado desse sentimento, né, se chama amor. Esse amor, né, como Jesus ensinou para todos nós. Para nós, que não basta nós intelectualizarmos, né, virar aquele intelecto, aquele filósofo ou estudioso, né, doutorado, pós-doutorado, se isso não servir, entendeu, para nos abrandar o nosso conhecimento, né? Se não servir para o nosso reflexo, né, íntimo. Emmanuel diz lá, né, que a mente, né, para todos nós é o reflexo da nossa vida, né? Que nós temos que usar bem essa questão dos reflexos mentais nossos, né, de todos os dias. E nós sabemos disso, que nós somos influenciados, né, tanto no campo material aqui, umas pessoas influenciam outras, né? Nós vamos ver os professores que nos influenciam para o bem, sempre, né? Sempre para o bem. E temos aqueles também que nos influenciam por outros lados, né? Com imagens difíceis, né? Tanto no campo sexual, no campo íntimo, entendeu? Então essa instrução ela tem que ser melhor. A educação, né? É uma coisa mais ampla para a gente entender. Então por isso que Leon Denis, né, usava isso. Ele foi um profundo educador, um sociólogo, né? Sem aquela formação que nós conhecemos da academia, né? Mas ele se preocupou muito com a questão filosófica, né? Do ser. Do que nós podíamos fazer para deixarmos essas nossas mazelas, né, essas nossas dificuldades que nós temos, né? Se preocupou também com a questão das vicissitudes da vida, que são os revés da vida, né? Nós estamos aqui bem, quando acontece uma doença conosco, alguma dificuldade, né? Então esse problema filosófico, mais do que ninguém, Leon Denis, né, ele estudou bastante para que ele pudesse, entendeu, fazer os seus livros aí. Né? Não é interessante? E a gente sabe o seguinte, como ele entendia. Se você estiver encarnado, né? Você nasceu ali, está encarnado, você vai deparar aí com as situações bem interessantes para nós. Você vai deparar, com certeza, né? Nasceu, meu filho, está encarnado ali, nós vamos ter o nascimento, né? Nós vamos ter aí, nós vamos crescer, mas nós vamos ter doença, né? Para nós, claro, nós vamos adquirir, né? Com a velhice também, primeiro nascer, vem depois aí a velhice, as doenças e a morte do corpo físico. Então, tudo isso aí ele estudou. O livro Depois da Morte, né, também, feito, né, pelo nosso querido, né, Leon Denis, né, e a questão dessa preocupação dele, efetivamente, né, de nós sermos mais felizes, mais amigos. Então, continuando, a educação já é um pouco diferenciada aí, né, daquilo que nós conhecemos como instrução. Ela é mais completa. A educação seria, né, a instrução para nós, que nós temos que haver isso, né? A instrução para o desenvolvimento aqui do nosso intelecto, da nossa mente, mas temos que juntar aí a questão moral, né? A questão do desenvolvimento moral para todos nós. Então tem que melhorar o nosso conhecimento ali, nós temos que fazer uma verdadeira evangelização em nós. Nós sabemos o seguinte, que essa instrução ela vem de fora para dentro do nosso ser. Já a educação ela é mais completa, ela vem, mas ela é de dentro para fora, que nós chamamos de renovação. A educação, então, se entende como um complexo maior para todos nós, né? Nós temos que educar aí os nossos pensamentos, né? Nós temos que educar aí a nossa vontade, como nós falamos no início aí, que é muito importante. Nós temos que educar, né, os nossos sentimentos, né? A nossa imaginação, não é verdade? Com tudo isso, com esse efeito da educação aí, que nós vamos juntar tudo aquilo. Então seria o quê? Seria uma síntese, né, da questão da instrução para todos nós, mas também do polimento nosso, né, para a gente entender aí, educando a nossa mente, os nossos sentimentos, né, para que nós possamos então, né, tudo isso, juntando as duas coisas, instrução com essa educação generalizada para nós, né, dos nossos sentimentos, do nosso espírito,
nós produzimos uma coisa bem interessante, né? Que é o nosso livre-arbítrio. A gente sabe que nós temos o nosso livre-arbítrio, mas a força de vontade aí é tudo no livre-arbítrio, né? Porque senão nós vamos continuarmos a fazer algumas coisas aí que não é muito recomendável para nós, né? Que somos ser humano. Claro, nós temos o livre-arbítrio de fazer ou não fazer determinadas coisas. Mas a gente sabe que determinadas coisas, quando afeta o próximo, principalmente naquele ensinamento, né, de nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, né? Que é um princípio para nós. E amar o próximo a si mesmo, se nós fizermos alguma coisa que afetar ele, nós vamos ter muitas dificuldades no nosso livre-arbítrio. Para isso, nós temos que ter, claro, né, essa vontade, nós falamos aí, bem educada, para que ela possa alcançar também a instrução, falada por todos nós, compreender a questão da educação, que é mais completa, né, que são os nossos sentimentos, que nós vamos trabalhar também, para que a gente possa, né, sermos melhor, usar melhor, dizer assim, né, nessa questão do livre-arbítrio para todos nós. Não é isso? A doutrina espírita, né, com o nosso querido Leon Denis, nos afirmou muito isso para todos nós, né? E é interessante a preocupação dele. Nós sabemos aí que ele também, né, ele faleceu com 81 anos, né, salvo me engano, aí no ano de 1927, e a preocupação dele foi essa. E a nossa, do Leon Denis, nosso querido irmão, né, foi essa de sempre se instruir para trabalhar. Né? Aí vem a questão do trabalho para todos nós. Então nós estamos falando, ó, vontade, né, que ela tem que ser educada e evangelizada também, para que você possa produzir quadros mentais, né, vamos dizer aí, reflexos mentais que nós fazemos todos os dias aí, né, influenciando as pessoas, bem, nós temos que ter instrução, educação e agora, para trabalharmos melhor. Essa questão do trabalho é bem interessante, né, porque é o trabalho, né, ela vem do latim para a gente, é uma expressão em latim, que depois nós vamos conhecer como a questão do trabalho, né, para nós aqui, para o nosso português. E ele nasceu isso aí de uma situação bem interessante, que era um equipamento que existia na época dos escravos aí, né? Que era usado também na agricultura, né, ali, mas também que era usado, né, para torturar os nossos irmãozinhos, né, os escravos. Ele tinha um tríplice aspecto, né? 3 furos aí, era um equipamento. E aí nós usarmos para flagelar as pessoas, né? Para cometer tortura, né? Cometer crime contra os escravos. E aí ficou então a questão, né, dessa questão do trabalho como uma coisa difícil para todos nós. Lá na Grécia, na Idade Antiga, né, quem evangelizava as crianças ali, vamos dizer assim, quem educava, né, e passava instrução eram os escravos. Que os grandes, ricos, as pessoas poderosas, os filósofos, né, diziam que tinham que ter tempo para eles e também para pensar, para filosofar. Então quem fazia isso eram os escravos. E isso ficou para nós como uma questão, né, do trabalho de tortura, né, de uma coisa difícil, terrível. Isso também passou lá para o Império Romano, né? Quem educava lá as crianças dos patrícios romanos eram os escravos, né? Quem trabalhava mais eram os escravos. Isso também é história, né? Passou ali para a Idade Média, né? Onde os poderosos, né, que eram os fidalgos, né, aquelas pessoas da realeza, e também, né, vamos dizer assim, nós que éramos das igrejas naquela época, né, não gostávamos muito de trabalhar, né? A gente colocava ali as pessoas de poder aquisitivo ou mesmo aqueles que eram considerados ali de situação difícil para trabalhar, né, para nós. Mas aí veio, graças a Deus, né, o tempo passou, né, o mundo se aperfeiçoou e nasceu ali, né, na Europa uma classe muito interessante que eram chamados os burgueses. E os burgueses é bem interessante, né, porque eles não eram escravos e não eram, né, os fidalgos ali. Eles não eram da realeza e eles trabalhavam muito, né? Eles tinham que trabalhar. Eles não tinham pão de cada dia, eles não alimentaram a família deles, né, no progredia. E com a força deles, desse trabalho, eles cresceram muito, né? Eles começaram a crescer, começaram a ter poder, voz ativa, né, ali na sociedade. E aí começou toda essa questão aí do trabalho renovador. Hoje, para nós aí desde o século XIX, o século XX, hoje o XXI, o trabalho é sinônimo, é muito bom para nós, né, de conquistas para a gente. Né, o trabalho dignifica o homem, né? Isso é uma expressão lá do Calvino, né? Lá na transformação, né? Lá da questão, né? Do povo lá do Evangelho, né? Eles eram os protestantes, né? E fizeram aquela revolução lá evangélica direitinho. E o Calvino foi um dos responsáveis por isso, né? E ele dizia lá que o trabalho, né, edifica o ser humano. E é verdade, o trabalho nos edifica realmente.
E aí nós começamos a trabalhar melhor. Hoje nós temos toda uma proteção na questão do trabalho, né? Principalmente o trabalho da criança, que é proibido, que eles têm que estudar. O trabalho da mulher, hoje a mulher ainda sofre muito, né? Porque a desigualdade com o homem ainda é muito grande no campo do trabalho. Mas aí também Leon Denis, né, vem nos socorrer, e principalmente Emmanuel, no livro lá Pensamento e Vida, né, que diz que nós temos, né, a questão aí do trabalho para nós, né, é bem interessante, que ele diz aí que nós temos, analisando, né, a questão filosófica para a gente entender essa evolução nossa. O trabalho é obrigação, que é interessante, que é aquele trabalho que você vai, né, você veio para a Terra, muitas vezes você vai ter um trabalho que não talvez não seria aquilo que você quisesse, né, que você não tem aquele prazer de estar ali trabalhando, mas ele serve como provação para você. Né? Às vezes você ali vai se estressar com ele, às vezes você fica até doente, né? Porque tem o envolvimento das pessoas que trabalham com você, ele não te dá aquela coisa gostosa de você trabalhar onde você quer, né? Mas, se nós bem usarmos ele, né? Essa questão do trabalho e obrigação, ele vai nos favorecer sim, né? E muito. Para que você possa desempenhar a sua função, mesmo sendo uma coisa que você não goste, né? Que você às vezes vai por obrigação mesmo de ganhar o pão de cada dia, mas que mesmo assim, durante essa execução sua, durante anos, que às vezes leva aí 30 anos, 35, né? Para a pessoa se aposentar, ela pode servir. Esse é o trabalho e obrigação, né? E aí você tem o trabalho-ação também. Essa questão do trabalho, ele pode ser aquele remunerado que nós conhecemos, né? E pode ser aquele trabalho, né, voluntário que nós temos aí nas creches, nas casas religiosas, né? Então essa ação do trabalho é bem interessante. Que você vai fazer uma coisa, aí agora sim, né, que você goste, às vezes é um trabalho remunerado que você goste, e que ele vai ajudar muito, né, numa determinada sociedade. Lá, na sua empresa, né, com os trabalhadores, você vai favorecer muitas pessoas. Também, né, para aquela sociedade, ela vai servir, né, para alavancar uma sociedade. É uma coisa altruísta, né? Que você vai conseguir trabalhar naquilo que você quer, seja ele remunerado ou não, e que vai ajudar a coletividade, né, a desenvolver. É o bem, né? É um trabalho a bem do progresso material, né, e espiritual também das pessoas, espiritual das pessoas. Isso é bem interessante para nós. E aí nós temos por último, né, gente, o trabalho-serviço. Esse é bem interessante, que esse é o seguinte, é aquele que você gosta realmente de fazer, você vai com aquele prazer todo, né, para trabalhar, seja ele remunerado ou não remunerado, né, mas que ele vai servir justamente para a sua educação. Né, você vai sentir tão bem, ele vai se melhorar tanto, que você vai se transformar, né, ele vai fazer com que você se melhore, você, claro, depende muito de você, tudo depende de nós, né, da nossa força de vontade, mais uma vez, né, da instrução bem programada, da educação que nós estamos falando aí, para nos polir. Então você vai sentir bem ali nesse local de trabalho e com ele você vai se autotransformar. Você vai ajudar ali muitas pessoas, ele vai ser um trabalho altruísta também, mas lá na ação você faz uma coisa, né, para ajudar as pessoas, mas sem a sua transformação moral ainda. Nesse trabalho, serviço, você vai continuar fazendo um trabalho para as comunidades, né? Mesmo no seu trabalho remunerado, você vai sentir bem, mas ele vai se autotransformar. Você vai se autotransformar. E se transformando, você vai melhorar a sua vida e você vai melhorar a vida de muitos, né, que estão ao seu redor, de uma coletividade, né? E se melhorar como pessoa, né, como espírito eterno. Isso é o trabalho-ação. Bem interessante, né, para todos nós. E que isso tem que haver... O que isso tem a ver com o Leon Denis, né? Muito grande. Porque nós falamos no início que ele era um autodidata. Gente, o Leon Denis trabalha desde pequenininho, né? Desde criança lá, ele começou a trabalhar, a desenvolver. E ele começou a estudar bastante. A vida dele foi isso. Ele teve 81 anos, né, de estudo, pontualmente. Mas teve uma determinada situação na vida dele que a gente pode contar aqui um pouquinho, rápido. Né? Que lá já chegando no final da existência dele, ele ficou cego, né? Praticamente cego. Mas ele não parou a vida para isso, né? Ele aprendeu braille. Interessante, né? Ele foi aprender o braille, né, para que ele continuasse a escrever. Gente, ele escreveu muito também para a revista Espírita, né, para quem não sabe. Então ele é esse espírito fantástico, ele foi aprender o braille e ele não parou para chorar não, né? Que ele tinha ficado cego, se lamentando ali naquela provação. O revés, né, a vicissitude da vida veio para ele também. E ele sentiu ali, né, o que é que vai fazer? Vai aprender o braille.
Ele foi aprender o baile e aí ele conseguiu fazer mais livros ainda, fazer, né, discursos, ok? Para todos nós. E para nós encerrarmos aqui, não sei se eu falei tão rápido, né, para que as pessoas pudessem captar isso, tem uma coisa dele no livro Joana d'Arc, que é um dos livros, né, do querido Leon Denis, que se chama Joana d'Arc Médio, gente, que eu acho uma das coisas mais bonitas que ele nos deixou, Leon Denis, né, para consagrar também a doutrina espírita, que ele foi um dos continuadores, né, do trabalho do nosso querido Allan Kardec na doutrina espírita, né? E ele fala lá do último dia, né? Ele fala um livro todinho de Joana d'Arc, mas a cena final, né, do livro dele é muito bonito. Quando, né, vamos concentrar aqui para a gente fazer bem, assim, bem bonito, quando Joana d'Arc estava lá, né, na torre, que ela estava já supliciada há muitos dias, né? Que ela já estava condenada lá pela Inquisição, ela pensou, né, no seu coração, meu Deus do céu, né? Porque o flagelo viria agora em poucas horas, né? Era noite. Ela só não queria ser queimada, né? Supliciada daquela forma, mas ela se colocou à disposição da espiritualidade maior, né? Acreditando na sua missão. No domingo, né? Naquele domingo que badalou os sinos ali, para todos nós, é um dia que nunca mais nós vamos esquecer, né? Acho que é a humanidade. O sino da igreja badalava, né? Eles amarraram ela, não quiseram só amarrar de corda, não. Ela foi toda supliciada, né? Em corrente, gente. Né? Que eles temiam, né? Ela, que achava que ela era uma bruxa, né? Uns diziam que era bruxa, outros diziam que era santa. E amarraram ela com cordas, né? Com corrente. E colocaram ela numa carroça, né? E lá na praça, em Rouen, né? Que é Rouen, assim, no português, na França. Ela, então, foi levada para lá. A fogueira já estava lá enorme, né? Ela entrou pela praça, o bispo Cauchon dizia aquelas palavras, nega, Joana, desnegue as suas visões diabólicas, né? Supliciando mais ela ainda. Ou você será atirado no fogo do inferno. Negue, Joana, tentando persuadir ela. Ela dizia que não, né? Que ela acreditava nas suas visões, ela acreditava, né? Na força que vinha, né, dos seus protetores, que era o anjo Gabriel, Santa Margarida, e dentre outros, né? E ela foi então amarrada ali no poste, né? E as pessoas ali, os guardas, tocaram fogo. E ele dizia ainda, negue, Joana, negue, para ver se ela desistia. E ela dizia que confiava plenamente, né, na sua missão. Isso, Leon Denis nos escrevendo, gente, em lágrimas, né? Que ele fala pra gente. Porque ele visitou a casa lá de Joana d'Arc, né? Leon Denis aí faleceu em 1927. Ele chegou aí lá em Lorena, na casa de Joana d'Arc, lá, e lá ele, né, pela própria visão de Joana d'Arc, pela mão da Joana d'Arc, né, pela sua mediunidade, ele escreveu esse livro. Então, ali durante aquele suplício que o fogo começou a tomar conta da Joana d'Arc, né, ela viu, né, então, aqueles anjos dela, né, que protegiam ela, já no finalzinho ali, junto com ela, né. E aí os céus se abriram, gente, numa visão espetacular. Lá estava, né, já ela desencarnando, esses anjos guardião dela, né? E estava ali a figura de Nosso Senhor Jesus Cristo. A gente chora porque é muito emocionante, né? Jesus estava esperando ela nas altas regiões espirituais e ela desenlaçou, né, daquele último suspiro do corpo físico e ela foi amparada então por esses mentores espirituais dela, né, esses anjos guardião, e levada até a figura de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vitoriosa, a nossa querida Joana d'Arc. Desejando a nós, né, muitas alegrias para todos nós, que nós possamos entender, gente, identificar essa questão da vontade em nossa vida, né? Para que a gente possa aplicar essa vontade no dia a dia nosso. E Emmanuel nos diz, né? O Espírito Emmanuel, que foi o mentor do Chico Xavier, nos diz ó, que a questão da vontade, ela não vai inibir, né, a questão dos quadros mentais dolorosos nossos. Às vezes nós não temos esses quadros, né? Que nós já tivemos muitas existências, nós trazemos esses quadros com nós, esses quadros mentais, né? Por isso que ele fala que a mente nossa é o espelho da nossa vida, daquilo que nós produzimos durante toda a nossa existência. E tem aqueles quadros dolorosos nossos, às vezes nós nos colocamos, né, em quadros sexuais difíceis, né, em forças inferiores da maldade, né, da fofoca, né, do preconceito. A vontade não vai impedir esses quadros em nós, na nossa mente. Mas a decisão, gente, de nós ficarmos nele ou não, de nós praticarmos o preconceito, de nós praticarmos coisas, né, que não vai fazer bem para o próximo, depende de nós. E a vontade nossa é para isso.
usando a vontade, nós vamos nos instruir melhor, nós vamos nos educar os nossos sentimentos, a nossa mente, né? Vamos evangelizar o nosso ser para que nós possamos executar o nosso trabalho muito melhor aqui na face da terra, né? Dessa forma aí. E que nós possamos aprender aí dentro do tempo o trabalho serviço, né, gente? Que vai nos conquistar, nós vamos evoluir com ele, nós vamos nos transformar e ajudar toda a nossa coletividade, né? Desejo a vocês muita paz, muita alegria, viu? Um beijo aí, meus queridos. Boa noite. Nossa, gente, é interessantíssimo, né? A vida de alguns vultos. Isso porque ele só pegou um pedacinho da vida dele. Se a gente for estudar a fundo, a gente fica impressionada. E como é legal a gente perceber que os vultos, eles foram pessoas normais, né? Como a gente. Não foram pessoas extraordinárias, foram pessoas que também tiveram problemas, como a gente tem, né? Então, assim, são pessoas que venceram suas provas. Isso é muito legal. Então, a gente só tem a agradecer, né, ao Daniel por essa palestra que foi muito emocionante. E mês que vem nós temos mais palestras, e mês que vem nós temos uma temática super legal que nós vamos falar sobre o livro Conduta Espírita. Então as palestras serão voltadas mais para esse livro. Então, ó, fiquem atentos. Gente, só mais um recadinho, ó. Toda quarta e sábado sai um episódio novo do nosso podcast, tá bom? Dos livros tutelados de Maria. E olha, vou dar um spoiler para vocês. Fiquei sabendo que vai ser lançado esse mês de novembro, vão mais tardar em dezembro, o e-book do Tutelado de Maria 2. Então, fiquem atentos, tá bom? Então, vamos agradecer, né, por essa semana que passou, pedir forças para essa semana que vai começar, tá bom? Então, Senhor, muito obrigado por estarmos aqui. Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós. Que possamos ter uma semana tranquila e cheia de realizações. E agradecer sempre. Nós sabemos que nós temos nossas dificuldades, nós sabemos que a gratidão, ela favorece, ela ajuda, e que a resignação, ela é importante para que a gente possa passar nas nossas provas. Mais uma vez, muito obrigada e que assim seja. Beijo, gente. Até mês que vem. Nem se eu pudesse ter o pôr do sol, a lua, as estrelas, toda natureza, nem se eu tivesse todo ouro e não tivesse um amigo, nada teria. Pois quando eu começasse a me sentir sozinho, quem é que me consolaria? Mas Deus é bom, botou você em meu caminho, pra que não falte a alegria. Você vai estar para sempre dentro do meu coração.